Para acompanhar as cartas, inscreva-se, ative o sininho das notificações e marque todas. Assim, você será notificado cada vez que a sequência for gerada. Gratidão. Sim, amados, vamos dar início aos estudos da Cartas de Cristo 4. Prestemos bastante atenção no que ele nos diz. Ele alertou o povo da Palestina, 70 anos antes do que aconteceria se não mudassem suas condutas, mas tal como acontece nos dias de hoje, o povo não o escutou e seus líderes religiosos o mataram, a fim de calar a sua voz. Agora, por meio destas cartas, novamente o Cristo vem falar sobre o que acontecerá em muito breve, e isso não será um castigo vindo do Pai, mas o resultado do proceder da humanidade. Aqueles que permanecem no caminho correto nada têm a temer, pois pela sua fidelidade e amor serão protegidos aconteça o que acontecer. Então vamos ouvir a carta 4, primeira parte. Eu, o Cristo, venho, por amor a vocês, resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já ouviu estas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito Universal? Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos, desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos era de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nestas cartas é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me, materializou-se na forma da verdade da existência contida nestas cartas. Conheça-a, e aceite-a. Gostaria que você soubesse, e prestasse especial atenção, ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas, para protegê-las, quando chegasse o tempo da destruição, mas as pessoas não me ouviram. Em vez disto, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram, foi provocado por eles mesmos. Isto também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial? Quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos, a economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer,
aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros, estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para a sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história e agora, que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão, dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso? Os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas, que afirmam crer em minha existência, estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que sou a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas, ou de novo meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que estas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. Isto não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já faz muito tempo que ascendi, até as mais altas frequências vibratórias da consciência nos reinos celestiais e sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar. Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo ser e que ensinaram às pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria, viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa,
misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda divisão e rivalidade. Seja quem for seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre, percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem, a perfeição no paraíso. É de vital importância que você entenda isso e que perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas, porque estamos todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando, através de sua individualidade, a mais alta verdade de nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser, devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender as mãos e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Vocês devem transcender suas diferenças religiosas, cristãos, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas etc., e considerarem a si mesmos igualmente dentro do céu seguro do amor universal e da proteção inteligente universal, em paz consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmanos, nem cristãos, nem budistas, nem hinduístas. Vim para aqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda a existência. Eu disse a vocês que vim, na pessoa de Jesus, para os judeus da Palestina. Também poderia ter dito que vim para os árabes na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Dividir-nos numa pessoa com nomes diferentes, em Jesus e Maomé, ou Maomé e Jesus, é o mesmo que dar sobrenomes diferentes a gêmeos idênticos, porque um deles ensina literatura e o outro, matemática. Ambos pertencemos à consciência crística, ambos somos individualizações da consciência divina. Quando estivemos na Terra, ambos falamos de um Deus de amor e de compaixão, segundo a forma pela qual nossa condição humana nos permitia perceber nosso conhecimento inspirado de Deus. Você deve ter em mente que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nossas crenças tradicionais herdadas através dos séculos. Portanto, nossa inspiração nos veio através de mentes já portadoras de outras ideias. Como já disse, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância. Ao cessar o influxo de inspiração, a mente racional assume o controle e começa a explicar o novo conhecimento e a nova visão segundo as referências do que já é aceito pela mente humana. Mas como contei antes, fui um rebelde quase desde o início de minha vida e não podia aceitar as crenças judaicas. Eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual se poderia derramar a verdade da existência no deserto, me permitindo ver claramente a consciência universal. Nossas percepções são de uma espécie mais elevada, somos de uma mesma mente, uma mesma vida, um único amor, alcançando igualmente o muçulmano, o judeu, o cristão, o budista e todos os seres, ateus ou agnósticos. Nossa única razão para buscá-los é para trazer a inspirada mudança no coração, que os levará a reconhecer sua essencial irmandade em espírito, que os incentive a ter novos pensamentos, a manterem relações pacíficas com o perdão em seus corações e daí em diante a viverem suas vidas de maneira diferente, extraindo luz de sua fonte do ser. Ambos teríamos muito a falar para você da consciência universal, a você que está vivendo nesta era, que alcançou grande compreensão científica e que já pode receber o que ambos temos a dizer. Juntos dizemos a uma só voz, preste atenção, escute, nós, e você na Terra, somos todos um. Nas próprias raízes de nosso ser. Qualquer destruição que você possa causar a outros, também estará causando a si mesmo.
Nós, deixamos claro que nós viemos para todas as pessoas de bom senso, de boa vontade e de bom coração, sem levar em consideração sua atual raça ou crenças religiosas. Nós abraçamos a todos, amamos a todos, acolhendo-os sob o manto de nossa consciência de proteção e segurança. Estamos conscientes de seus problemas na Terra neste momento. Nós estamos conscientes do conflito que existe há séculos entre o judaísmo e o islamismo. Mas esta ruptura não tem nada a ver com nós mesmos. Suas brigas não nos afetam. Por que arriscar seu próprio bem, sua futura felicidade, brigando por algum conceito sem sentido e, portanto, sem valor? Na verdade, vocês se apegam à religião escolhida porque, na profundidade de seus corações, estão todos buscando a fonte de seu ser. Embora chamem a sua fonte do ser por nomes diferentes. Ambos estamos conscientes dos esforços individuais de alguns judeus para viverem uma boa vida e de alguns islamitas para verdadeiramente reverenciarem e venerarem Alá durante todo o dia, atribuindo tudo o que fazem e conseguem ao seu poder que trabalha através deles. Estamos conscientes de que há cristãos imersos em suas crenças de salvação pelo sangue de Jesus. Todos estão se esforçando para alcançar bondade, mas nunca alcançarão enquanto permanecerem divididos em suas crenças. Uma vez que o turbilhão de mútua agressão da atual consciência mundial tenha se esgotado completamente, chegará o dia, com toda certeza, em que muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estarão juntos, rejeitando as diferenças de suas crenças religiosas e misturados num só povo para agradecer a consciência divina, da qual receberam seu ser e da qual virão todas as futuras bênçãos sem limites, de vidas belas e inspiradas, cuidando uns dos outros. Todos juntos reconstruirão sobre as velhas bases e dirão: que nunca volte a acontecer tal coisa entre nós, uma vez que agora sabemos que na raiz de nossa existência somos verdadeiramente unos. Quando causo sofrimento a você, eu também sou diminuído na vida divina e meu próprio sofrimento virá a seguir. Nós e a Irmandade na consciência crística também estamos plenamente conscientes dos budistas e hindus, dos seguidores do Tão, dos adeptos espirituais nas Filipinas e de todas as demais seitas e disciplinas religiosas de cada país, cujo objetivo é alcançar e tocar, ainda que momentaneamente, o equilíbrio de sua fonte universal do ser. Temos consciência de tudo. Todos vocês estão envolvidos em nosso amor universal, compaixão e proteção. Todos vocês são importantes para nós, independente da sua crença, pois todos são unos na raiz de seu ser, suas almas estão unificadas na consciência divina. E todos estão unificados e são unos ao nível da alma, na sua fonte do ser.